Olá, eu sou Saulo Cisnando, que tomo conta desse clube de leitura, e eu acabei de chegar da sessão do novo filme do Alfonso Cuarón com a Sandra Bullock e o George Clooney, que se chama Gravidade. Um filme absolutamente incrível que você precisa assistir se você curte filmes de ficção científica, filmes de astronauta, enfim. Eu tinha lido muito sobre esse filme, as críticas eram absolutamente encantadoras, todo mundo falando super bem do filme. E eu tava muito afim de ver, e embora eu tivesse muito afim de ver o filme, eu também tava com um pouco de medo de assistir o filme, porque todo mundo me dizia que as filmagens eram assim, o filme era praticamente só a Sandra Bullock, e que ela tinha sido filmada dentro de um quarto, um cubículo escuro, e ela só ficava ouvindo a voz do Alfonso Cuarón, e o filme é basicamente só ela. E eu fiquei com muito medo de assistir isso, porque, enfim, todo mundo sabe que a Sandra Bullock é uma belíssima atriz com nenhum talento dramático. E eu fiquei pensando, nossa, como você iria aguentar 1h31 olhando a péssima Sandra Bullock. Mas, enfim, a Sandra Bullock realmente se supera e o filme é muito bom. É uma pena que a Sandra Bullock já tenha ganhado o Oscar por Um Sonho Impossível, porque eu acho que ela deveria ganhar o Oscar por esse filme e ao mesmo tempo dar 2 Oscars para Sandra Bullock, que eu acho que já seria demais. De qualquer maneira, o filme conta a história de um grupo de astronautas que eles estão fazendo os reparos em um telescópio, e eles são avisados que uma chuva de detritos está chegando em alta velocidade até eles e que eles vão ser atingidos. E aí eles são atingidos, não dá tempo deles recolherem tudo e entrarem na nave, enfim, eles são atingidos e a equipe morre e a Sandra Bullock e o George Clooney ficam à deriva no espaço. E eles têm que, enfim, estão soltos no espaço, gravidade zero, não tem como se movimentar, fica, enfim. E é um filme muito, muito tenso. Né? O George Clooney ele faz um astronauta que já é mais veterano, e a Sandra Bullock ela está na sua primeira missão. Então ela não sabe absolutamente nada, ela faz cagada o filme todo, porque ela não sabe mexer nos equipamentos direito. Enfim, e o filme é extremamente tenso, extremamente nervoso, e eles saem desse lugar que eles estão à deriva e eles têm que chegar em uma outra estação espacial para poder pegar uma cápsula e voltar para a Terra. O filme é muito nervoso. Assim, eu me lembro, quando eu assistindo esse filme, eu me lembrei um pouco daquele filme Abismo do Medo, porque o Abismo do Medo foi um filme que me deixou muito tenso, porque era tudo muito claustrofóbico, era tudo muito escuro, era tudo muito apertado, e aquilo me deixou muito tenso. E o Gravidade é exatamente ao contrário. Tudo é muito grande, tudo é muito amplo, tudo é sem gravidade, sem movimento, é silêncio absoluto e total. E isso acaba dando um desespero durante o filme, porque o elenco não consegue fazer as coisas que naturalmente nós faríamos na Terra, como correr, como, enfim. Então tem uma explosão e você não pode correr e fugir dessa explosão, você fica à deriva. E assim, isso vai ficando muito nervoso durante o filme. E o roteiro é absolutamente brilhante. Quando eu fui assistir o filme, eu fiquei com medo também, que como era só a Sandra Bullock, a deriva no espaço, eu fiquei com medo de ser uma espécie de um náufrago com a Sandra Bullock. Então se o Náufrago já foi difícil de assistir com o Tom Hanks, imagina com a Sandra Bullock. Mas o filme não é o Náufrago, é 1000 vezes melhor, até porque eu acho o Náufrago um saco. E até porque o Náufrago ele acompanha vários, é um grande tempo, são vários dias, meses que ele vai acompanhando a vida do cara. E no Gravidade não, o tempo do filme é basicamente o mesmo tempo da ação. O roteiro é brilhante, como eu já disse, é tenso e não para hora nenhuma. E foi escrito pelo Alfonso Cuarón e pelo seu filho, que já tinham trabalhado juntos em outros filmes. Quem não lembra, quem não conhece o Alfonso Cuarón, ele é um diretor que merece ser conhecido, por quem ainda não conhece. Ele fez filmes muito legais, como E Sua Mãe Também. Ele fez esse filme que eu gosto muito, que se chama Children of Men, que é Filhos da Esperança, que também é uma ficção científica com Clive Owen e a Julianne Moore, que conta a história da Terra quando todas as pessoas são estéreis e não conseguem mais ter filhos. E um filme muito legal. E tem um outro filme dele que eu gosto muito também, que foi o primeiro filme dele, grande filme dele americano, que é o Grandes Esperanças, com o Ethan Hawke, a Gwyneth Paltrow e o Robert De Niro.
Tem também a Anne Bancroft num papel maravilhoso nesse filme. Esse filme ele não foi muito bem visto pela crítica, eu sempre vejo as pessoas falando muito mal também desse filme, mas eu curto muito esse filme. Enfim, acho que o pessoal meio entortou a cara, não sei porquê, entortou a boca para esse filme, sobretudo por causa da Gwyneth Paltrow, que estava muito em voga na época, mas eu acho um filme muito legal que merece ser visto. E tanto Grandes Esperanças, quanto o Children of Men, quanto o Gravidade, também tiveram um roteiro escrito pelo Alfonso Cuarón e pelo filho dele. Então merece, assim, deve muito serviço, assim. E o Alfonso Cuarón também ele é muito conhecido do público, do grande público, pelo Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, né, que é um dos mais legais, eu acho o filme mais legal da saga do Harry Potter. E se não é o filme mais legal do Harry Potter, é o filme que deu uma espécie de um reboot no Harry Potter, porque é o terceiro filme da saga, e ele foi que trouxe toda essa onda sombria pro Harry Potter, porque os dois primeiros filmes que tinham sido dirigidos pelo Chris Columbus tinham mais aquele visual Disney, e aí veio o Alfonso Cuarón no terceiro filme e fez a coisa super dark, tem um roteiro muito legal, e eu acho o melhor filme do Harry Potter. Pelo menos assim, um filme que modificou toda a estética do Harry Potter, que se manteve até o último filme. Tá? E por causa do Gravidade, do filme, eu acabei selecionando outros dois filmes que também falam sobre espaço, mas não são ficções científicas com extraterrestres, tipo Guerra nas Estrelas. Essas coisas são ficções científicas mais possíveis e menos fantasiosas, que eu acho que a gente deve ser visto, que acho que deve ver. E o primeiro filme que eu selecionei é um filme de 1997, que é um dos meus filmes preferidos, não uma das minhas ficções científicas preferidas, mas um dos meus filmes preferidos, que é O Contato, com a Judy Foster e o Matthew McConaughey, quando o Matthew McConaughey, na época que o Matthew McConaughey ainda fazia filme sério e ainda tinha algum respeito, né? Porque ele perdeu total respeito com o passar do tempo. Bom, O Contato ele é baseado no livro do Carl Sagan, né, que é esse livro bem aqui. Eu nunca li esse livro, já li várias coisas do Carl Sagan. Esse livro é o livro mais famoso dele e infelizmente eu nunca li, mas enfim, está na lista dos livros a serem lidos. E o Carl Sagan, para quem não sabe, foi um dos mais famosos cientistas americanos, e ele era muito famoso pelos seus livros que traziam a ciência para a população em geral. Ele era um dos responsáveis de trazer a ciência para o conhecimento de todos. Então ele escreveu livros como Bilhões e Bilhões, ele teve uma série muito famosa que se chamava Cosmos, ele escreveu um outro livro também que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é sempre tornando a ciência acessível para as pessoas. E O Contato é salvo engano, é o único romance dele, e a história é belíssima, conta a história da Ellie, que no filme é vivida pela Judy Foster, que ela desde pequena ela pensa em ser, enfim, física, astrônoma, não me lembro o que ela é direito, e cientista. E ela é obcecada pela vida fora da Terra. E aí ela trabalha ouvindo, sabe, tem essas coisas aqui, e ela fica o tempo todo tentando se comunicar e tentando receber mensagens de extraterrestres, qualquer coisa, até que um belo dia ela recebe uma mensagem, e essa mensagem vem num código louco lá, que enfim, eles conseguem decifrar o código, e descobre-se que no código está ensinando como construir uma máquina para que uma pessoa viaje e vá ao encontro dessas pessoas que fizeram contato com a Terra. O filme é belíssimo, ela é essa cientista que faz a viagem, um filme belíssimo que fala sobre Deus, fala sobre vida após a morte, fala sobre essa sensação que a gente tem de ser tão pequeno, essa sensação que a gente tem de às vezes se achar onipotente, às vezes nós nos acharmos Deus. Então se questiona sobre Deus, sobre a finitude, sobre o universo. É um filme realmente imperdível e que todo mundo deveria ver. Um filme muito, muito bonito. O outro filme que eu selecionei é um filme que eu selecionei principalmente porque é com George Clooney, que é quem está fazendo Gravidade com a Sandra Bullock, que é o Solaris,
do Soderbergh, tá? Bom, Solaris, esse filme daqui ele é de 2002 e ele é uma refilmagem de um grande clássico do cinema russo, do Tarkovsky, que é também chamado Solaris, de 1972. O Solaris, de 1972, que é esse filme bem aqui, ele, enfim, rivaliza com o 2001, Odisseia no Espaço, né? Dizem que o Tarkovsky achava o 2001 muito impessoal e ele decidiu fazer uma obra-prima mais pessoal. Bom, mas eu não vou falar aqui sobre o filme do Tarkovsky, vou falar sobre o filme do Soderbergh, que eu gosto muito. Não é uma obra-prima como é o do Tarkovsky, e que também é extremamente difícil de ser assistido, são 2 horas e 50 e tantos minutos. E esse filme aqui é um filme muito bonito, muito mais íntimo do que o filme do Tarkovsky. E é a história do George Clooney, que ele é um psicólogo, que ele é chamado a uma nave que está numa órbita de um planeta chamado Solaris, e ele vai lá investigar. E quando ele chega lá, ele é viúvo, ele se depara com alguém se suicidou na nave e as pessoas estão meio loucas. E quando ele chega lá, ele encontra a ex-mulher dele que havia morrido. E aí, no filme, as pessoas acabam encontrando, de certa forma, alguém que já tinha morrido. E não é como espírito, mas é matéria mesmo. Então ele toca na esposa dele, ele vive com a esposa dele, lá nessa nave. E a nave está na órbita do planeta e vai ser sugada pelo planeta. Ele tem que convencer as pessoas a saírem dessa nave. E principalmente ele tem que se convencer a sair dessa nave. E eu acho muito legal no filme essa questão dele, porque ele é muito apaixonado pela esposa dele, ele está na nave e ele tem a oportunidade de revê-la, de viver de novo com ela. Mesmo sabendo que aquilo é uma ilusão, ele tem que decidir se ele vive naquela nave com uma esposa clonada ou se ele volta para a Terra para viver uma verdade. Então é um filme muito legal. O filme ele é baseado num livro do Stanisław Lem, que era editado no Brasil pela Renome do Mará, mas que está fora de catálogo. Tenho uma vontade enorme de ler esse livro, porque eu acho o filme muito firme. E se alguém leu o livro, comenta aí. E é isso. Esqueci de falar que o Contato ele foi dirigido pelo Robert Zemeckis, que já tinha feito outras ficções científicas, como De Volta para o Futuro, e ele fez, inclusive, que eu falei há pouco, o Náufrago, né? Que eu até falei que eu não curtia muito. Bom, essas foram as dicas que eu tinha para dar. Não percam Gravidade no cinema, sobretudo na cópia 3D, que, enfim, o 3D não é aquele 3D que joga coisa na cara da gente, mas é mais de profundidade e muito bonito ver o universo em 3D. Assistam Contato, do Robert Zemeckis, com a Jodie Foster e Matthew McConaughey. Leiam o livro do Carl Sagan, ou algum outro livro dele. E assistam também Solaris, tanto do Tarkovsky quanto do Soderbergh. Bom, eram as dicas que eu tinha para dar hoje. Tchau, tchau.